Porque o que mata um criador, Gustavo, é a tal da esperança. Essa vaca vai virar, essa égua vai virar, essa égua vai produzir. Isso mata você. O cavalo me trouxe uma dádiva de Deus, que foi a possibilidade de ter um pai falecido, olhando por mim do céu, mas ter vários pais, vários amigos. As pessoas falam que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? O cavalo é o amigo mais fiel. O que é pressão de seleção no cavalo? Ter a régua extremamente alta no potreiro, você já selecionar ali, saber quais são os indivíduos que você vai guardar para o estoque. Eu tenho mais tempo sobre as 4 patas do que andando só em 2 pernas. Machos, eu sou extremamente radical quanto a separar um macho. É muito raro eu segurar um macho. Provavelmente o destino de todos é a castração. Se tiver um excepcional e excepcional menos, ele vai ficar daquela letra, ele vai ficar no aras para poder fazer pista quando montado e testar na reprodução. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Meu nome é Gustavo Piro Machado, estou aqui com meu parceiro, companheiro e amigo Léo. E aí, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui na 90ª Exposebu, na varanda Casa Branca, parceria com um dos nossos parceiros, a CB Genetics. Fala um pouco da CB Genetics, que acredita desde o começo no nosso projeto, que é sempre um grande parceiro nosso. A CB Genetics, para quem não conhece, é uma forma diferenciada de venda de sêmenes, venda de genética de produtor para produtor. Touros, grande maioria da bateria da Casa Branca, mas muitos touros contratados de outras fazendas, touros destaques. Touros bons, né? Então, independente da raça, é o que tem de melhor. E falando de raça, tem Brahma, Angus, Cimental, Nelore, Ultra Black, Brangus. Então, todo tipo de touro de qualidade de cada raça está presente na CB Genetics, que está aparecendo agora no rodapé da câmera o QR Code. Então abre o seu celular, vai para a câmera, escaneia esse código, entre em contato com um dos vendedores, pedindo o catálogo digital, checa se tem promoções e tudo mais. Mas para quem chegar e falar, opa, vim pelo pessoal do Podpack, vai ter um cupom promocional, um cupom de 10% de desconto. Então não perde a oportunidade e entre em contato com a equipe de vendas. Volta para a vinheta. Voltando da vinheta, antes de a gente apresentar o nosso entrevistado, pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente, para fazer com que entrevistas como essa cheguem para mais pessoas. Guto Mota, eu acho que melhor do que eu te apresentar, queria saber de você. Quem que é o Guto Mota? Bom, primeiro agradecer a oportunidade aqui, né? Podpack, uma excelente iniciativa aí, não só para o pecuarista, não só para divisões de mercado do agronegócio brasileiro, mas para o agronegócio brasileiro, né? Quanto mais informação, quem tem informação tem o poder, né? Então eu queria agradecer a vocês o convite de estar aqui na varanda da CB Genética, casa muito importante que eu admiro muito, através da Casa Branca, né? E uma grande potência da pecuária brasileira. Bem, eu, Guto Mota, de Carlos Augusto, né? Sou natural de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. Sou de uma cidade praiana, de surfistas, né? Mas sou um apaixonado pelo agronegócio. E a minha vida dentro do agro, ela é através da equinocultura, principalmente do manga larga machador, né? Nossa família começou a criar cavalos na Serra Catarinense em 1990 e fundou o Aras do Caan, que veio a ser a minha faculdade da vida antes de eu fazer a faculdade de Direito, que é a minha formação profissional. O cavalo foi muito importante na minha vida como formador, como pessoa, né? Eu tive uma boa infância. Minha mãe, Inês Mota, também apaixonada por cavalos. Meu pai, falecido pai Murilo Mota. E meu pai faleceu muito cedo, mas o cavalo me trouxe uma dádiva de Deus, que foi a possibilidade de ter um pai falecido, olhando por mim do céu, mas ter vários pais, vários amigos, e o cavalo me criou.
me ensinou a trabalhar com gente, me ensinou a interpretar animais, me ensinou a administrar uma fazenda, me ensinou a olhar para um negócio que você ser fazendeiro hoje, você administrar algo sem muita estatística, né? Além de todas as estatísticas que vários programas te fornecem hoje, mas você ainda depende da vontade de Deus, do clima, da terra, de olhar a terra e conhecer. Então foi uma grande faculdade da vida. Depois eu me formei na faculdade em Santa Catarina, na faculdade de Direito, sonhando em ser advogado, e comecei a minha carreira como advogado lá em Florianópolis, aí expandindo para outras cidades de Santa Catarina e para o Brasil. E sempre olhando, né, a paixão dividida entre o agronegócio, a equinocultura e a profissão. E aí Deus foi bom comigo de novo e fundiu essa paixão profissionalmente, onde após alguns anos de advocacia eu comecei a aplicar as minhas teses de direito societário, que eu sou especialista, no agro, né, nos contratos de cavalos, nos contratos de condomínio e atualmente na pecuária através do Nelore. E no meio do caminho eu montei mais 2 negócios, né? A Mota, que é a Mota Emecob, Gestão e Cobrança, que é uma empresa especializada em terceirização de recebíveis. A gente trabalha hoje com recebíveis, as fazendas terceirizam recebíveis para que a gente faça emissão de boletos, cobrança, recuperação de crédito, antecipação de recebíveis. E paralelo a isso, porque estava com o pé no agro também, junto com meu sogro, nós fundamos uma empresa que ela começou como uma startup chamada Downin Brasil, que é uma empresa especializada em defensivos agrícolas, fitossanitários, insumos orgânicos, né? Os bioinsumos que a gente chama hoje. E nós conseguimos desenvolver um produto através de uma matéria-prima indiana, onde a gente, primeira fase da empresa, de 2011 até ano passado, a gente trabalhou muito, fornecendo ao mercado brasileiro um produto 100% natural, mas muito eficaz no combate a insetos, né, pragas aéreas. Somos líder de mercado, por exemplo, na mosca da fruta, trabalhamos no café, trabalhamos no HF, e a partir do ano passado, esse ano a gente vai muito forte para o mercado no controle à larva da dengue. Conseguimos, depois de 4 anos de investimento, fazer um produto que combate 100% a larva da dengue, e agora a gente vai oferecendo, está começando a trabalhar no setor público. Então, o Guto Mota, na realidade, é como eu gosto de ser chamado, um apaixonado por cavalo, um apaixonado pelo agro e um empresário maluco e advogado que fica se aventurando aí com apenas um plano na vida, fazer algo dar certo. Acho que foi uma apresentação muito completa, Guto. E eu queria começar do começo, da sua infância, como que surgiu essa proximidade pelo cavalo, um pouco da sua infância, desde o comecinho. Bom, cavalo, Gustavo, o cavalo ele é um arquétipo na minha vida, né? É algo que sempre me chamou a atenção. As pessoas falam que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? O cavalo é o amigo mais fiel, né? Não sei se você já teve a oportunidade de abraçar um cavalo, né? Quando você abraça um cavalo, o cavalo te coloca numa situação energética, numa condensação de sentimentos praticamente de um ser único. Então eu falar de cavalo é algo que aquilo sempre me chamou. Com 8 anos de idade, meu pai foi a um congresso médico, ele era médico, ginecologista obstetra, e tinha um leilão acontecendo perto do congresso, perto do hotel que a gente estava hospedado, e nós fomos lá assistir o leilão. Estava lotado o leilão, não tinha lugar para sentar, eu pequeno, queria ver os cavalos de perto, fiquei lá na frente com meu pai olhando, molequinho olhando, e a minha mãe ficou na porta nos fundos, né? Não tinha local para sentar. O meu pai, com algum sinal de Deus, acabou comprando um cavalo para mim. A minha mãe, que sempre foi muito brava, alemã, ela olhou meu pai comprar, tá, ele comprou um cavalo para ele, eu vou comprar uma égua para mim. E nesse leilão, por uma briga dos dois, nós compramos um cavalo chamado Épico, da Cruz de Malta, e uma égua chamada Lolita LB. Só que tinha um detalhe, a gente não tinha fazenda, não tinha sítio, não tinha nada. Então os cavalos vieram antes do terreno. E aí começou, meu pai saiu, comprou uma terra, virou o Aras do Canaã, e aí a minha ligação com o cavalo, eu tenho mais tempo com o cavalo do que sem cavalo na minha vida. Eu tenho mais tempo sobre as 4 patas do que andando só em 2 pernas. E aí foi o jeito que eu me encontrei de forma espiritual depois que meu pai faleceu. E desde 1990, que você falou que começou esse Aras, do Manga Larga Marchador, tem algum motivo
pelo qual vocês sempre ficaram pelo manga larga marchador, ou não teve uma expansão por outras raças assim? Por que dessa paixão específica pela raça? Olha, eu sou apaixonado antes de mais nada por cavalo. Tá. Eu sou um criador de manga larga machador que eu admiro todas as raças de cavalo em suas aptidões. Eu estudo o cavalo. Segundo ponto, eu sou apaixonado por fazenda, né? O manga larga machador entrou na nossa vida no sul do Brasil por intermédio do meu pai. E é uma raça que eu me apaixonei. Ele é um cavalo de sela que marcha, um cavalo de uma estatura boa para o usuário, de uma morfologia que eu considero muito equilibrada. E ele é um cavalo, as pessoas não conhecem, mas extremamente funcional. As pessoas que entrarem no Instagram do Aras do Cã hoje, elas vão ver que a nossa dedicação do trabalho do manga larga machador é uma dedicação para a gente chama de animais de sela e lida Cã. Então, antes dos nossos animais serem animais de pista, eles são animais de função. São animais de sela, então animais de sela que marcham. A nossa raça tem por obrigação marchar porque é a função genética dela. Mas nossos animais são extremamente funcionais. Só que eu estou numa região do Brasil que uma das maiores forças de criação é um cavalo que eu admiro muito, que é a raça crioula. Você já deve ter ouvido falar que é um cavalo extremamente funcional, rústico da região. Inclusive, hoje vai ter um leilão de cavalo crioulo e eu estou na briga comprando lá um garanhão. Para poder trabalhar para uma prova chamada prova de 21 dias. Né? Na frente do meu Aras tem um centro de treinamento de cavalo crioulo, então estou fazendo a parceria. Agora, eu também como criador, sabe, eu não posso ser desfocado. Então, a criação de manga larga machador é uma criação de manga larga machador de marcha batida e uma tropa de marcha picada, certo? E você fazer um Aras com várias raças, você perde a funcionalidade da fazenda. Uma coisa é eu ter uma parceria de 1 cavalo, 2 cavalos. Então, o manga larga machador foi onde eu me encontrei. É a raça que eu crio, a raça boa de comércio no sul, a raça boa de fazenda, boa de adaptação. E atualmente eu sou presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Manga Larga Machador. Legal. Antes da gente entrar um pouco nesse assunto do conselho, Guto, queria saber um pouco como que funciona esse processo de seleção dentro do Aras do Canhão. Como que você escolhe os acasalamentos, os investimentos, como que é todo esse processo de criação mesmo? Para qualquer pessoa que vai entrar na criação de cavalo, eu creio que na criação de Nelore ou de qualquer raça ou de qualquer animal, primeiro a pergunta que você tem que fazer é o seu objetivo e qual a sua condição. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, qual que é o seu objetivo com o Nelore? Eu tenho um objetivo muito claro com as minhas parcerias. Qual que é o seu objetivo com o cavalo? Para o que você quer? Então, antes de você começar a selecionar, montar a fazenda, você pergunta, o que eu quero? E a segunda, depois da vírgula, cara, que é uma realidade. O que eu posso? Então, as minhas condições financeiras, quando meu pai faleceu, eu assumi a criação, eram umas e a minha atual é outra, né? A gente vai trabalhando, a gente vai conseguindo fazer. Então, o que eu acho que você tem que fazer primeiro? O que você tem de melhor na mesa, daquilo que lhe é possível, para fazer o melhor com o que você tem de melhor. Seleção de cavalo. O que eu olho numa seleção de cavalo? Essa é uma das críticas que eu tenho. A gente tem a pista muito forte. Tem a pista forte no Nelore, tem a pista forte no Buzerá, no manga larga machador, no manga larga paulista, no crioulo, etc. Eu não crio para a pista. Eu utilizo a pista como conceito de padrão racial. Mas quando eu vou fazer uma seleção do cavalo, eu olho o padrão racial da marcha, a funcionalidade, a conversão alimentar, a capacidade da fêmea de converter a alimentação para o seu produto, qualidade de cascos, rusticidade, genética, funcionalidade e, obviamente, marcha e morfologia, porque eu crio o manga larga machador. A minha crítica a alguns criadores, quando você vai fazer o julgamento do manga larga machador, ele é o julgamento que soma marcha e morfologia e o desempate é a prova funcional. Só que se você separa o seu objetivo de criação só para isso, a longo prazo, eu tenho uma criação de 35 anos, você já percebe que você adquire problemas que se você tivesse selecionado lá atrás, você não teria. Conversão alimentar, capacidade reprodutiva, capacidade de rusticidade. Eu estou numa fazenda que eu tenho um terreno, por exemplo, eu estou de 800 a 1.200 metros de altura. Os meus potos eu seleciono a 1.200 metros de altura. Então eu acho que qualquer criação, seja ela de cavalo, de gado, você tem que olhar, além do padrão racial, o conjunto de coisas que formam um animal. Então, olhando para trás, quando você me faz essa pergunta, o que eu tinha de melhor naquela época? Algumas famílias. E por coincidência ou por aptidão genética,
Quais são as famílias que deram certo 35 anos depois? As que vieram daquelas éguas bases que tiveram essa projeção de seleção. Então hoje, quando nasce um potro na minha fazenda, e ele é extraordinário de marcha, extraordinário de morfologia, mas ele tem um problema de conversão alimentar, um problema de casco, ele será um potro destinado à venda. Ele não vai fazer parte da tropa Caan. A tropa Caan que vai para a pista, que hoje está ganhando pista, ela é consequência dos bons animais de celulita. Então é assim que a gente faz a nossa seleção. Eu acho que um ponto que é muito parecido, tanto quanto no mundo do gado, e igual você está falando agora no mundo do cavalo, é que para você ter eficiência, para você ter uma seleção, o melhor jeito é o descarte. O melhor jeito é a venda. Quão rígido vocês são nessa parte das vendas, de limpar o plantel, de sempre deixar mais a base? Tem uma palavra que a gente chama pressão de seleção. Né? O que é pressão de seleção no cavalo? É você ter a régua extremamente alta no potreiro, você já selecionar ali, saber quais são os indivíduos que você vai guardar para o estoque. Uma regra minha, aquilo que eu guardo para o meu estoque de fêmeas, é muito difícil eu prender na baia antes dos 3 anos. Eu crio, solto, alimentado, etc. Por quê? Porque eu busco a rusticidade lá. Obviamente a gente precisa de pontos, precisa trabalhar. Então eu prendo uma fêmea e um macho de pista. E os animais que vão ser selecionados para venda, e aí eu trabalho para ganhar campeonatos, esses vêm para a cocheira para poder vender como campeonatos. Mas hoje em dia, como eu tenho extensão de terra, os machos eu não vendo. Nós somos um aras que comemora quando nasce um macho. Porque eu vendo cavalo de sela e lida, que é essas características que eu passei para vocês, eu vendo de 25 mil a 35 mil reais. Um descarte cavalo hoje, estão vendendo a 6 mil, 7 mil. Eu não, eu pego os potros, 6 meses eu aparto, trato até um ano, trato na ração até um ano de forma extensiva, solto, depois eu jogo eles numa fazenda que eu tenho a 1.200 metros de altura, fica lá no verão e no inverno vem para as pastagens de inverno que estão no aras ali, que é tudo perto, certo? Mas como é que é essa pressão de seleção? Machos, eu sou extremamente radical quanto a separar um macho. É muito raro eu segurar um macho. Provavelmente o destino de todos é a castração. Se tiver um excepcional e excepcional menos, ele vai ficar daquela letra, ele vai ficar no aras para poder fazer pista quando montado e testar na reprodução. Fêmeas, pressão de seleção, alta qualidade para as éguas que vão ficar. Você tem transferência de embrião hoje, né? Todas as raças têm. Então você não precisa ficar... Porque o que mata um criador, Gustavo, é a tal da esperança. Essa vaca vai virar, essa égua vai virar, essa égua vai produzir. Isso mata você. Então, na pressão de seleção das fêmeas, o que eu faço? Parte das fêmeas que são de descarte, eu guardo como receptoras, porque elas vão se adaptar na fazenda, vai ter uma adaptabilidade melhor. E quando tiverem 3 anos, eu vou usá-las como barriga de aluguel, porque já estão adaptadas na fazenda, no aras. É melhor do que comprar. Claro que você compra uma receptora a um preço bom e é muito mais caro criar. Mas na hora de parir, a receptora adaptada está melhor. Né? Já está na conversão alimentar da fazenda, naquele processo que eu passei para vocês. E as fêmeas de alta qualidade, essas eu seguro para ser estoque genético da fazenda ou virar égua de pista. E vamos dizer, as éguas do meio, que não são éguas que estão na alta seleção do aras e que até dariam pista, eu jogo elas no trabalho de sela e lida também. Então antes a gente doma as éguas e viram animais de sela e lida que eu vendo para o Brasil inteiro pelo Instagram. Hoje o meu mercado não está concentrado em Santa Catarina. Eu vendo cavalo para o Paraná, São Paulo, Minas, para grandes centros. O que eu fiz? Eu não vou ficar competindo em leilões de elite com outros criatórios, porque eu estou numa região diferente. Então eu faço essa pressão de seleção, separo 3, 4 fêmeas por ano, um macho se houver, o resto vai para os campos para ser domado com 3 anos e vender para o usuário. Como que funciona esse processo de venda por Instagram? Não é algo muito padrão no gado, principalmente? É engraçado. No Nelore eu não encontrei 2 coisas ainda, né? As lives que a gente tem lives lá que a gente mostra a tropa durante a live, e a venda direta, a prática é um pouco menor, né? Cara, eu era um desacreditado do mundo digital. Eu tô aqui do mundo digital. Cara, eu era desacreditado, eu achava que isso não funcionava, tá? Eu achava que eu não tinha conhecimento. O departamento de marketing da minha empresa foi ensinando a me posicionar diferente no mundo digital dentro do Aras. Hoje eu sou
a cara do Aras. Eu sou o velho da van do meu Aras, né? Então eu debato todos os assuntos dentro do Instagram. Até deixar aqui para vocês, @ArasDoCaan. Segue, curte lá, que é importante. Aproveita também, já segue o @mecob.oficial, que é a empresa. É a empresa. E o Guto Mota 07 lá, que ajuda a gente. Mas a parte de digitalização foi o seguinte. O que eu percebi? No sul do Brasil, eu tô fora do eixo da equinocultura brasileira do que se fala em manga larga machador, outras raças, etc. Então já tá difícil geograficamente. Claro que eu tenho meus clientes lá. Quando eu fiz a primeira live na minha casa, eu botei 30 mil pessoas no YouTube. Aí eu falei, mas peraí, tem algo diferente. As pessoas querem conhecer o meu trabalho, querem conhecer o trabalho de um Aras que está no sul do Brasil. E aí eu comecei a mostrar, vocês devem conhecer essa palavra, o skin the game. O que foi o skin the game? Pele em jogo. Exatamente. As dores do Aras do Caan, de um criador sem condições financeiras no início e as dificuldades que a gente enfrentou de criar cavalo no sul do Brasil. E as pessoas começaram a interessar. Então eu falo tanto da vitória como da derrota lá do Aras do Caan. Depois, as vendas pelo Instagram, eu comecei a perceber que ao contar essa história no Instagram do Aras do Caan, as pessoas se identificavam como marca, não só pela qualidade do cavalo, mas pelo jeito da gente criar cavalo, pela nossa dinâmica de criar cavalo. E aí veio o projeto de Sela e Lida Caan, que são cavalos de sela ou de lida que a gente vende para o Brasil todo pelo Instagram, onde acontece duas coisas. A pessoa olha aquele cavalo, e eu quero esse cavalo, e nós somos, eu acho que o único Aras do Brasil que vende com garantia. No nosso contrato tem uma cláusula de garantia. Então, se eu vendi um cavalo para você e é para o seu filho e ele não se adaptou, você, por cláusula contratual, você tem o direito de trocar esse cavalo por outro cavalo do Aras. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, cláusula contratual de pós-venda. A gente entregou o cavalo, seu filho não se adaptou, sua família não se adaptou, ou ele não serviu para lida na sua fazenda, vai o gerente comercial do Aras fazer uma adaptação se você não quiser trocar o cavalo. E a gente dá essa adaptação. Então acho que isso passa muita credibilidade. O que aconteceu? As pessoas... E tem o terceiro ponto. A gente padroniza, a gente personaliza o cavalo para você. Então você liga lá, às vezes eu levo 4 meses para entregar um cavalo. Tá, você liga lá, eu quero comprar um cavalo, mas qual que é a sua altura? Qual que é a sua estatura? Quem que vai andar? Não, vai andar meu peão na lida, mas eu tenho 60 anos de idade. Então peraí, você precisa de um cavalo de sela e lida, castrado, de uma égua, calma, andar de rédea solta. Não só um cavalo macio, marcha picada, marcha batida. Tá, então esse cavalo vai custar 30 mil em 30 parcelas. Eu falei, então eu vou começar a domar um potro para você. A gente personaliza o cara. Hoje a maioria das nossas compras, o cara não pede entrega imediata. O cara compra o cavalo, eu levo 4, 5 meses integrando. Aí entrego com garantia, cláusula de garantia, cláusula de assessoria e a possibilidade da gente padronizar o cavalo. Então... Aí você tem o Instagram, que eu tenho 20 e tantos mil seguidores, o Brasil inteiro. Aí tem as técnicas, você patrocina o Instagram, etc. Aí eu aprendi a mexer com o negócio. Então você tira aquele medo da pessoa, tipo, pô, vou comprar um cavalo por Instagram, dando essa parte dessa credibilidade, essa segurança para ele. Né? Então, eu jamais comprei um cavalo longe, eu sempre experimentei os cavalos. Mas eu vi que se eu fizesse isso, eu tô no sul a 1.000 quilômetros de pessoas que eu atendo hoje. O cara não vai lá experimentar o cavalo. E outra coisa, manda o vídeo por cara... O cara, olha, vai comprar por vídeo, às vezes ele não tem um assessor lá olhando, né? Eu, quando vou comprar o cavalo de distância, eu mando o assessor. Hoje não, eu exijo a garantia. Então, o que o cara compra? Eu disse como é que é o cavalo. O cavalo serve para lidar com gado, o cavalo serve para uma criança andar, o cavalo é bom de marcha, é ruim de marcha, o cavalo tem um defeito, não tem, tudo bota no contrato. O cara recebe o cavalo, é aquilo ele recebeu. Ele vai andar mais um tempo com o cavalo. Deu 6 meses e não se adaptou, ele ligou pro meu gerente comercial, Guto, não me adaptei com o cavalo. Tem problema, a gente troca o cavalo. Aconteceu isso agora com um grande cliente meu, ele sempre comprou o cavalo de distância, ele recebeu o cavalo manso, era pro filho, só que o filho não tá conseguindo colocar o cabresto no cavalo. Por quê? O cavalo é de alta estatura e o menino é novo. Quando ele vai colocar o cabresto, o cavalo levanta. Pô, meu filho não consegue pegar sozinho. Isso não tem problema, troquei o cavalo para ele. Troquei o cavalo na hora. Um outro ponto, Guto, acho que ainda seguindo nessa parte da equinocultura, esse trabalho que você faz dentro da Associação do Cavalo Manga Larga. Muitos dos nossos telespectadores, eles não têm noção como que funciona a dinâmica dentro das associações. Poderia contar um pouco como que foi toda essa trajetória, desde a sua infância até chegar hoje no posto de diretor da Associação da Guarda-Milha? Não, Associação do Manga Larga Machador. Manga Larga Machador. Quem pudesse estar na Associação do Guarda-Milha também, né? Quem pudesse eu criar todas as raças. Mas vamos lá, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Machador, a BCCMM, hoje tem 27 mil associados, né? Então você tem a associação e os núcleos. A minha carreira pública dentro das associações começou como diretor de núcleo.
Fui diretor de eventos, fui diretor social, fui presidente do núcleo lá no sul de Santa Catarina. Hoje eu exerço o cargo de presidente do núcleo Marcha Sul e presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalar Machador. Como é que é essa estrutura? A associação ela tem a presidente executiva, que é a doutora Cristiana Gutierrez, que é a nossa presidente da atual gestão, que é a presidente da diretoria, e ela tem os seus conselhos. O Conselho Superior, formado por ex-presidentes e ex-vice-presidentes, e criadores eleitos pelos criadores durante a eleição, durante a votação, que formam um Conselho Superior. E tem os conselhos técnicos e Conselho Fiscal. A diretoria ela tem por competência dirigir a associação. O Conselho Superior ele tem por competência, junto com a diretoria, vamos dizer assim, não fiscalizar, mas ser o órgão que está ao lado da diretoria na administração para decidir os rumos da raça. E ao Conselho Superior também compete o julgamento de recursos, de árbitros, de sócios, de doping, indicar administrações. Por exemplo, nós pegamos a administração do Parque da Gameleira, é o Conselho Superior que indica. Então, quando eu fui eleito como membro representante do sul do Brasil ao Conselho Superior, eu fui indicado pela diretora-presidente da associação, a ser presidente do Conselho Superior. Ela indica e os demais conselheiros aprovam. Então, hoje, depois de 35 anos criando cavalo, lá como adolescente, como jovem, já ter participado das diretorias, participei de outras gestões como membro do conselho também, eu exerço o cargo de presidente do Conselho Superior da BCCMM, com as seguintes atribuições, né? Aprovação de contas, recursos de doping, julgamento de recurso ao relator, julgamento de árbitros, julgamento de criadores no Conselho de Ética. O Conselho de Ética é o primeiro grau, depois o recurso sobe ao Conselho Superior. Com o novo estatuto agora passa pela minha indicação os membros do Conselho Superior que vão fazer parte da Câmara de Julgamento, que vão fazer parte da administração do Parque da Gameleira, e aí pautar as regras, as votações da associação. Funciona mais ou menos analogamente como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, entendeu? E quanto tempo que essa gestão dura? É um mandato, tem reeleição? Como é que funciona essa parte? Na BCCMM, o mandato dos diretores, presidente e diretores, não pode ser reeleito. Então, a atual diretoria não poderá ser reeleita. Ela vai indicar algum presidenciável que vai entrar na eleição esse ano. Os membros do Conselho Superiores eleito podem se reeleger uma vez. Então, eu estou no meu primeiro mandato como presidente do Conselho Superior e como membro do Conselho, que não é consecutivo, então eu posso me reeleger na próxima, se o próximo presidenciável me indicar na chapa, e assim os associados votarem. Posso me reeleger uma vez. Os membros natos do Conselho Superior, presidentes e ex-presidentes diretores, né, da diretoria, são vitalícios. Pode ir. Não, show. Agora partindo um pouco pro assunto, não só do cavalo, mas do Nelore, essa intersecção que tem os dois mundos, também com a sua profissão, Guto. Você comentou bastante da forma como os seus contratos são redigidos dentro do Aras, das vendas que você faz, e também um diferencial na sua atuação profissional como advogado. Como que isso intercala todos esses meios, tanto Nelore quanto cavalo, e como que isso pode ajudar o pecuarista aqui no Brasil e o criador de cavalo também? Então, antes de mais nada, assim, eu queria agradecer o Nelore, né? O Nelore sempre foi um sonho da minha vida e da minha mãe. Só que a gente é fazendeiro de cavalo e não dá para ter os dois no sul, né? Então eu sempre quis criar gado. Eu sou um criador de Nelore diferente, né? Eu tenho isso no meu Aras com alguns parceiros. Eu sou um criador de Nelore diferente. Eu crio em parcerias. Então eu tenho um touro numa central, eu tenho parcerias com alguns neloristas de peso, Canaã, Nelore Maria, Lucente, Gibertone, tem alguns animais em sociedade. Então eu geralmente invisto num animal ou numa aspiração e crio em sociedade com o cara. Foi assim que o Nelore me abriu as portas, mas principalmente me abriu as portas profissionalmente. No direito, eu sou especialista em direito societário e direito empresarial. O que eu vi no mercado? Que há grandes transações de compra e venda, tanto de cavalo como de gado, com cifras bastante consideráveis, que são cifras empresariais. Então hoje você tem condomínios, sociedades de cavalo e de gado, que são valores bastante importantes, que tem contratos de compra e venda bons. Eu
conseguir dar um pouco de excelência em alguns contratos, né, na compra e venda, com várias cláusulas que a gente traz do mundo societário, né, o negócio jurídico, a garantia, o afastamento do direito do consumidor, a vistoria, o afastamento do defeito, o tratamento do defeito oculto, cláusulas de mediação, até de arbitragem, se for o caso. Mas eu percebi que, por exemplo, no Nelore, trazer para o Nelore, a gente tem uma escassez de contratos de condomínio, né? No direito societário, o que versa o relacionamento entre sócios é o contrato social e o acordo de cotistas, que a gente trata lá na governança. No animal, no cavalo, no gado, no cachorro, na ovelha, qualquer tipo de animal que é condominiado, o que vai versar a regra de sócios é o contrato de condomínio. É aí que a Carlos Mota Advogados entrou, ou a Mota Emecob Gestão e Cobrança entrou, trazendo performance jurídica, envergadura jurídica de direito empresarial a contratos de condomínios e contratos de compra e venda, seja de cavalo ou de gado. Então esse é o nosso objetivo. Porque hoje, João e Manuel fazem um combinado. E se João morrer amanhã? Como fica esse condomínio? Como fica o condomínio de um touro de 10 milhões, 20 milhões de reais, de uma vaca de 40 milhões de reais? Como é a relação societária? Ela fica, a vaca ou a égua, ela fica quanto tempo na casa de um, quanto tempo na casa de outro? Qual é a produção? Pode fazer no cavalo, pode fazer X, não pode fazer embrião congelado, no gado, como é a regra da aspiração, qual é a regra de despesa, qual é a regra de clonagem, qual é a regra do direito de preferência, qual é a regra entre os condôminos na venda de um leilão, valor mínimo. Isso tudo a gente traz do direito societário empresarial para os contratos de parceria, do agronegócio em geral, né? Hoje eu cuido de gado, cavalo, ovelha e cachorro. Até cachorro, você tem cachorro muito caro. Não, bacana. E seguindo nessa linha dos contratos, qual que foi a principal diferença entre o mercado da equinocultura e do Nelore, que você teve contato já? Bom, eu acho que quando eu comecei a Mota Gestão e Cobrança, a principal nicho de mercado que eu encontrei um mercado muito informal, do amigo vendendo para o amigo, aquilo gerava inadimplência. As pessoas não conheciam o que era análise de crédito de uma envergadura maior. Análise de crédito de âmbito nacional, de âmbito judicial, etc. Então, no cavalo, eu organizei a parte de compra e venda daqueles que são meus clientes, né? Isso gerou um afastamento da inadimplência e gerou o que a empresa mais administra hoje. A gente toca 1.800 fazendas de gestão de recebíveis. O cavalo era desorganizado na compra e venda, porém exigente na parceria condominial. O gado, ao contrário, muito organizado na compra e venda. Você vê pouca inadimplência, tem inadimplência, a gente recebe inadimplência pro escritório cobrar, tranquila a compra e venda, mas menos interessado nos contratos de condomínio. Se você pegar as principais vacas da raça hoje, os principais raça Nelore, elas não têm contrato de condomínio. Elas têm o combinado entre o comprador e o vendedor, que estão presentes hoje. Mas amanhã, a terceira, quarta geração, quem são? Então essa combina, ela tá de boca. Essa é o que eu percebo hoje. Então no cavalo eu consegui organizar muito mais rápido os contratos de condomínio, e no gado a gente está indo aos poucos agora para as pessoas entenderem o que é isso. Você acha que isso foi muito por conta da divisão societária dos animais? Por exemplo, no gado hoje a gente vê porcentagens normalmente de mais comum 50%, 25%, até 5 sócios assim, é mais comum. Outras divisões societárias um pouco menor, e no cavalo você tem mais cotas, mais sócios dentro de um próprio cavalo. Eu acho que um dos pontos é esse. Vamos lá, primeiro ponto, né? No cavalo você tem vendas hoje de 2,5%, de 1,5%, 1,25%. No gado ainda não. O cara compra um pedaço do cavalo para ser um investidor, tanto nele como indivíduo ou com uma carga genética, né? Você já tem até embriões sendo vendidos com 2,5% do embrião. Obviamente isso gera uma quantidade maior de sócios, gera uma necessidade maior de governança, uma necessidade maior de administração e uma necessidade de um contrato forte, fazendo a regra de todos aqueles, inclusive no direito de preferência. No gado você vê menos porcentagens, 33, 25, 50. Porém, no gado,
o que eu ainda vejo é que as pessoas ainda têm essa proximidade de negócio entre amigos e ainda em que pese um negócio, o Nelore, por exemplo, ele é um negócio, a pecuária é um negócio, mas a venda do Nelore de Elite ainda é uma venda feita entre colegas que se falam. Mas quando esses colegas não estiverem mais, qual é o combinado daquela vaca? Qual é o combinado da aspiração daquela vaca? Aquela vaca fica onde? Aquela vaca vai ser preparada onde? A despesa daquela vaca é de que jeito? O direito de preferência da venda daquela vaca é onde? É qual? O preço mínimo dela é qual? Qual é o regramento? Se alguém falecer daquele condomínio, qual é o sistema de voto daquele condomínio? Então eu acho que isso ainda é, Gustavo, algo que o pecuarista, que é muito próximo do outro pecuarista, ele está vendo que além, o pecuarista hoje se profissionalizou muito, ele profissionalizou, né, do campo à venda, mas juridicamente ele ainda está vendo talvez essa oportunidade, essa necessidade. Nesse meio ainda tem muito uma questão de pressão dos pares, né? Se a pessoa ela fica sem pagar alguém, logo ela não vai ter uma pressão na hora de conseguir vender o animal dela também, então... Mas eu acho que daí tem um ponto, desculpa eu te interromper, que as pessoas confundem. Uma coisa é o regramento da compra e venda, daquilo que você paga. Então o cara pode estar pagando, mas você não pode estar se dando bem com o sócio. Aí é o regramento do condomínio. O cara te comprou uma vaca de 3 milhões de reais, é seu sócio, 50%. Beleza, pagou a vaca inteira, passou 30 meses, pagou, tá todo mundo de pleno, tá. E aí, vamos fazer uma venda de 25% da vaca no próximo leilão. Você sabe como é que é o direito de preferência? Essa confusão de fato. E se o cara botou a vaca no leilão e não tem o direito de preferência? Eu sei que tem os e-mails das assessorias que mandam você autorizando a vender, mas existem diversas cláusulas que você pode colocar. Uma vaca de 20 milhões de reais hoje, olha, eu vou até lançar um exemplo aqui, a Viatna, nossa grande vaca famosa. Para quem conhece a história da Viatna, quem não é do meio pecuário, acha que a Viatna foi um absurdo. A Viatna se mostrou uma das vacas mais baratas do Brasil hoje. Ela já se pagou 10 vezes. Nessa exposição, não sei se... Eu não lembro de nenhum momento recente, mas que tiveram 3 campeãs filhas da mesma vaca, né? E nos leilões da noite, 3 bezerras em cada leilão, uma em cada leilão, que não foram as bezerras da pista, que foram vendidas por recorde. Cara, é uma empresa ou o que é? É uma empresa. E se uma empresa fatura bem, a Viatna tem faturamento maior do que algumas empresas. Se uma empresa fatura bem, ela precisa de um acordo societário, de um contrato social bem feito e de regramento de governança. Por que uma vaca não precisa? Por que um touro de central não precisa? E qual que é o próximo passo para evoluir essa questão de governança, Guto? Cara, eu acho que culturalmente, entre os criadores, o que eu vejo? Isso é uma opinião, né? Eu cheguei agora, mas o que eu vejo? Como as negociações são próximas entre amigos, né? Então ainda se tem a ideia do combinado, que nós combinamos não sai caro. Isso é perfeitamente louvável, é a forma de se fazer negócio, o fio de bigode. Mas nós temos o caso, por exemplo, de um touro famoso, não vou falar o nome dele, em que o falecimento de um dos proprietários quase gerou um problema para o proprietário que ficou, até se formar o espólio, etc. e tal. Então, um contrato de condomínio tem como prever isso. A falta daquele sócio, quem será o administrador imediato, entendeu? Então, eu acho que é cultural a questão. Quando as pessoas levarem, entenderem que um dos braços da profissionalização de um negócio também é a profissionalização jurídica, a pessoa cede a essa necessidade. E depois que você contratualiza tudo, fica muito mais claro. Você não faz mais nada sem fazer. Hoje, por exemplo, não tem um cavalo, um garanhão do manga larga machador, que tem várias cotas, sem um contrato de condomínio robusto, seja feito pela minha empresa ou seja feito por um outro advogado. E até às vezes que eu reviso depois como advogado de um dos proprietários. Então, assim, isso é uma necessidade, né? No cavalo que você falou, você tem venda de cavalos de 1,25%, venda de um potro. Então esse potro ainda vai fazer 3 anos, ainda vai produzir, ainda vai ter capacidade de sêmen ou não. Isso tem que estar previsto lá embaixo. Parecido com o puro sangue inglês lá nos Estados Unidos, né? É um mercado acho que mais desenvolvido, pensando em animais, tem as cifras mais expressivas, né? Então é uma boa prática que no Brasil já foi implementada e eventualmente no Nelore, nos próximos anos, a gente vai ver isso começando a se desenvolver também, né? Cara, eu costumo falar o seguinte: você não quer se incomodar, faça 3 coisas básicas, né? Depois de você ser um bom criador, produzir mas 3 coisas básicas na venda. Análise de crédito, né? A nossa empresa hoje tem 54 mil contratos sob gestão, então é muito difícil um comprador de manga larga machador que não tenha batido no meu sistema, né? Então, análise de crédito, primeira coisa. Então, quem é o cara no mercado? Segunda coisa, um bom contrato de compra e venda.
seja o contrato da leiloeira revisado ou seja o contrato de venda direta. Num contrato você tem a mágica de fazer muita coisa. Terceiro, é condomínio, faça um contrato de condomínio e fique tranquilo que as regras estão ali escritas. Então, eu pedi pro pessoal, porque a gente pode ter alguma, o pessoal pode ter alguma dúvida que a gente não perguntou. Segue o Guto, segue o Aras do Caão, mecob.oficial. E qual que é o seu Instagram de novo? O meu pessoal é gutomota07. O do Aras, que vocês puderem me prestigiar, é Aras do Caã. Tá lá, esperando vocês. Tá aparecendo aqui embaixo. É isso, Aras do Caã. O da empresa é a Emecob Oficial, que é a Mota Gestão e Cobrança, especializada em gestão de recebíveis e cobranças, né? Emissão de boletos, a gente trabalha com emissão de boletos. E a da Unim Brasil, que é outra empresa nossa do agro. Então, se a gente deixou de fazer alguma pergunta aí pro Guto, você já pode entrar nesse assunto. Ô Guto, agora eu queria mudar um pouco agora para a parte de pecuária. Você falou que era um sonho antigo seu entrar na raça Nelore. Por que da raça Nelore e não outra raça? Também como que foi o processo, o início das aquisições? Bom, excelente pergunta. Estou no sul do Brasil, certo? Lá as raças europeias, né, as britânicas, são mais adaptáveis e criação de extensão. Mas como eu te falei no começo do podcast, eu tenho 4 fazendas única e exclusivamente destinadas a cavalo. Não tem um pé de gado lá dentro da fazenda. As parcerias e o mercado que eu tinha interesse de atuar como advogado e na empresa, na Mota, era o Nelore. Uma raça que eu admiro muito por causa da minha ligação com a Índia, a da Unim Brasil, o produto, a matéria-prima é indiana, então eu conheço a Índia de cabo a rabo, já fui várias vezes, vou a cada 2 anos, e minha mãe sempre teve uma admiração pelo gado branco. Tinha um sonho de ter o gado branco. Então o Nelore sempre foi uma paixão, eu admiro o padrão racial, morfologicamente, a raça, as aptidões, a rusticidade, o que fez o Nelore para o Brasil na pecuária brasileira, né? O Nelore na pecuária brasileira é uma bênção. Nós somos o que somos hoje com respeito a todas as raças brasileiras. Nós somos essa potência de produção de proteína vermelha, né, de carne de gado, por causa do Nelore, a adaptação que nós temos no Nelore. E o Sul também tem grande chance do Nelore. Então, aí foi onde eu achei a melhor forma de fazer uma parceria, né? Eu fui convidado para participar do leilão da Pecuária Schwab, no Rio de Janeiro, por causa da Mota. A Mota era patrocinadora do leilão. E lá, o meu número da sorte é o 7. E lá eu conheci uma bezerra chamada Califórnia FIV CMF, de propriedade do Fabiano Menotti, que veio se tornar um grande amigo. Ela tinha na perna 777. Fui na assessoria, questionei se era uma boa bezerra. A assessoria falou que era um dos principais animais do leilão. Foi vendido junto com aquela vaca da Schwab, que foi grande da raça. A Sasha? A Sasha, isso. E eu tava na briga da Sasha, queria comprar a Sasha, mas queria comprar a Califórnia Paixão. O meu sócio na época da empresa, não vamos comprar nada. Eu falei, se ele não comprar, eu vou comprar sozinho. E aí eu entrei quente na Califórnia, acabei comprando a Califórnia. Foi a minha primeira vaca Nelore em parceria com a Schwab e com o Fabiano Menotti, que hoje me trouxe uma produção muito boa. Tem um touro nosso disputando aqui, um bezerro nosso, Malibu FIV Schwab, que até em homenagem a um cavalo, o nome dele, disputando aqui, ganhou muito no Rio de Janeiro. A Califórnia foi grande da raça, no Rio, reservada grande da raça, foi meus primeiros prêmios Nelore. Então foi a minha primeira parceria. Depois eu adquiri uma bezerra chamada Stella FIV Lucente, filha da Guanabara, adquiri do Vinícius Lucente, que veio a ser nosso cliente também, da Rússia, né? Da Rússia. E um sangue muito bom, me trouxe a produção. Depois eu adquiri 50% do Star FIV Nomura. Eu tenho uma vaca que eu sou fã dela, dentro da raça Nelore, que é a mãe do Star, que é gente, me fugiu o nome. Jolie. A Jolie. Eu sempre falava pro Gustavo Machado, que era assessor nosso, falava assim, meu sonho é ter uma bezerra da Jolie com o Landau. Aí, visitando a CRV em 2023, eu vi que tinha um macho. Ele, por coincidência, foi para o leilão virtual da Schwab em 2023, 2024, e eu resolvi fazer igual o cavalo. Eu comprei o touro para fazer coroacionamento dirigido. E fui muito feliz, ganhei dinheiro. Tá na central, vende sêmen pra caramba. Ele anda muito bem, tanto na elite como na produção. E aí fui adquirindo. Aí tive a sorte, por assessoria do Heitor, e para quem é investidor, eu sempre falo, procure bons assessores. O Heitor tinha me dado a dica que a dona estava em ascensão no ranking.
e apareceu num shopping se eu não me engano, da Mata Velha, uma aspiração da Dona. E eu comprei uma aspiração da Dona em parceria com a Canaã. Vieram 5 fêmeas e 7 machos, algo assim. E aí eu estourei, aí eu tive sorte. Tem 4 bezerras extraordinárias, vendi uma bezerra pro deputado Arthur Lira agora também, a Maia, então assim, e aí essas foram as parcerias. Então eu tenho parcerias aí. Vou pontilhando aquisições. E tem alguma história de bastidor, ou alguma história que você teve assim logo no seu início, dentro da pecuária, que ficou um pouco marcada para você? Cara, eu acho que foi foi essa dica do Heitor da SAP da Dona, né? Então, eu já gostava da Dona como indivíduo, mas eu não tenho conhecimento de Nelore igual eu tenho de cavalo. Eu estudo muito, eu venho para Exposebu para estudar, porque o Nelore Caan já tem o seu sufixo. Eu quero fazer o mesmo trabalho que eu fiz no Mangalar Machador de 30 anos, eu quero fazer aqui. Né? O que eu me proponho a fazer bem feito, né? Então, mesmo desse meu formato de criação. Mas da Dona foi engraçado, porque eu estava entrando dentro do avião. E o Heitor me deu a dica da compra da aspiração. Eu falei, será tal? Eu falei, então vamos. Só que o avião decolou e caiu a ligação. E eu não combinei com ele nada de valores, nada. Quando eu pousei, só tava no celular o retorno dele. Tá comprada. Cara, ele comprou muito bem. Nós compramos uma aspiração dela por R$6.000 de parcela. 3 mil meu e 3 mil da Canaã. Aí, a gente já vendeu uma bezerra por R$300.000. A última venda de ostos da Dona agora no elo de raça, sem ostos, saiu por R$20.000 de parcela. Exatamente. Não, eu já faturei na bezerra, o estoque de bezerra que eu tenho, a avaliação é extraordinária. São bezerras que vão andar muito bem nas pistas, inclusive em leilões grandes. Então, assim, só que o que eu falo? Você não deve se aventurar. Aquilo que você não sabe, não se aventure. Procure quem saiba. Se você precisa de um bom veterinário, não vá no Google, chame um bom veterinário. Se você precisa fazer um bom contrato, chame um bom advogado. Se você não tem conhecimento técnico de uma raça, chame uma boa assessoria. No meu caso, o Heitor, a SAP, me ajudou muito. Então essa foi uma história de bastidor bacana. E a Califórnia foi espiritual o negócio. E acabei comprando uma baita da bezerra, ganhei muito campeonato com ela, depois vendi ela muito bem, realizei financeiramente com o campeonato e a produção. Tá de parabéns. E a gente gosta muito quando vem pessoas aqui no Podpé que são criadores e também empresários, saber um pouco do que a pessoa leva de dentro da criação para a empresa e o que leva de dentro da empresa para a criação. Não tem nada que você possa fazer no Brasil hoje, um ambiente extremamente hostil para empresários e para o agronegócio, se você não tiver uma palavra na sua cabeça. Profissionalismo. Você tem que ser extremamente profissional na sua empresa, governança, cultura, técnica e liderança, e a mesma aplicabilidade você tem que ter na sua fazenda e no seu negócio. Liderança, técnica, cultura e cuidar do seu maior patrimônio. O maior patrimônio de qualquer negócio não é o estoque, não é a genética, não é o caixa. São as pessoas que estão no seu negócio. As pessoas tanto te levam para cima e te salvam, como elas afundam o teu negócio. Uma empresa sem cultura, uma fazenda sem cultura, sem culturalmente forte, ela está fadada a terminar mais cedo ou mais tarde de uma forma muito ruim. Eu já passei essa experiência várias vezes. Hoje o que eu mais invisto, o meu papel dentro da minha fazenda, na criação de cavalo, o meu papel dentro da minha pequena seleção de Nelore e o meu papel empresarial como advogado é manter uma cultura empresarial forte. Aí você faz daquele seu objetivo uma força muito grande para você vencer, seja o que você quiser vencer. Eu prefiro treinar as habilidades de um cara culturalmente forte do que ter um cara extremamente hábil, extremamente bom no que faz, mas culturalmente fraco. Ele vai te afundar. Tem até quando você vai estudar um pouco sobre os Navy SEALs lá nos Estados Unidos, tem um gráfico que eles colocam. Aquele gráfico é sensacional, né? O ponto ideal é o cara extremamente bom tecnicamente e também extremamente entre leal. Entre você selecionar um Navy SEAL, né? Isso para polícia, atirador, quem é atirador aí sabe, né? Um atirador exímio, um bom operador, mas que ele não tem a cultura do time forte ou a hierarquia forte, ele vai ser o cara que vai te botar em risco.
Então eles têm esse gráfico é muito legal. Entre você... O ponto de contratação é quando você encontra um cara que na curva ele é extremamente técnico, é operador técnico, mas culturalmente forte dentro do time, né? A hierarquia, a confiança na operação. Você vai entrar num ambiente... Eu sou atirador há muitos anos. Você vai entrar num ambiente de CQB, entre o bom atirador e o hierarquicamente que vai te dar apoio, é um ambiente que você pode se balear. Então você precisa de um cara que é extremamente fiel ao plano de ação. Exatamente. E outro ponto que você comentou, Guto, essa questão no Brasil a gente tem um ambiente extremamente hostil, tanto para o empresário quanto para o setor do agronegócio como um todo. O que você acha assim, de maior falácia que você já ouviu sobre o agronegócio brasileiro? Cara, são 2 pontos, né? Que é muito importante. Para o empresário, eu falo que eu chupo por causa da minha área. Qual é a segurança jurídica que você tem para uma empresa ou para um empresário no país hoje? Você não tem nenhuma. Né? Um judiciário extremamente complicado, moroso, ineficiente e, sou obrigado a falar, extremamente decisões políticas dentro do judiciário. Não estou falando nem as decisões políticas governamentais, estou falando realmente ligadas a empresas, etc. e tal. E do agronegócio, a maior falácia do agronegócio brasileiro é falar que o agronegócio ele só é soja e pecuária. O agronegócio nosso é infinito, nós somos a fazenda do mundo. Né? Da mesma forma que eu não concordo com a frase, nós somos a mesa, nós somos quem te sustenta na mesa, porque aí tem uma simbiose entre quem produz e quem consome, a gente precisa consumir da gente produzir, mas é falar que o agronegócio não é um setor que ele é extremamente diversificado dentro do Brasil. O agronegócio brasileiro não é só soja, não é só gado, não é só cavalo. Você tem várias produções brasileiras de extrema importância no mundo. Um exemplo são frutas. Um exemplo é o HF. Um exemplo é o café, que é muito conhecido. Os grãos. As tecnologias desenvolvidas no Brasil. O Brasil, além de ser o celeiro do mundo, ele é o celeiro tecnológico do mundo. E o agronegócio, ele move vários setores que não são do agronegócio. Vou te dar um exemplo, o cavalo. Faz a conta do que o cavalo move. O cavalo não move só fazenda, só área, só competição, só peão. O cavalo move a faculdade de medicina, a faculdade de medicina veterinária, a faculdade de agronomia. Hotelaria, faculdade de química, a indústria de caminhões, a indústria automobilística, a indústria de tecnologia. Quanto que a pecuária brasileira, a agricultura ou a equinocultura se avançou por conta de novas tecnologias, de APP, tecnologias de campo, de drone, etc. Então, um país sem agronegócio, ele não é um país em desenvolvimento, porque o agronegócio ele tem sede de desenvolvimento. Ele tem Você hoje, na produção, qual que é a regra básica? Produzir mais em menor espaço, com menor investimentos, com menor custo, mesmo que você seja um agroman de extensão. Só que para fazer isso, o que você precisa? Tecnologia, investimento, pesquisa, faculdade, etc. É só pensar um pouco. E agora a gente queria entrar um pouco, a gente já descobriu sobre o Guto que cria os cavalos, o Guto que cria pecuária, o Guto advogado. Mas o que é o Guto na pessoa física? A pessoa por trás de toda essa história? Um advogado extremamente apaixonado por fazenda e cavalo. Eu penso em cavalo 24 horas por dia. E aí eu tenho a grande honra de ser casado com a pessoa que respeita isso em mim, tenta participar, mas sabe o que me move dentro dos cavalos, que é a Jaqueline Mota, minha esposa. Ela sabe que a paixão que me move o agronegócio e a paixão que me move o cavalo. A minha carreira profissional está muito ligada ao esforço diário que eu faço, daquilo que eu aplico na fazenda, tentar ter o melhor, com o melhor que eu posso ter naquele momento, eu levo isso para dentro do escritório. Né? Então, buscar a perfeição dentro de um processo, buscar a perfeição dentro da cultura familiar. Então, o Guto, pessoa física, é um cara que luta de forma incansável para manter a sua fazenda, manter a sua criação de cavalo e deixar um legado dos seus negócios.
né? Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por deixar um legado. Quero que as pessoas se lembrem quem eu fui profissionalmente, tanto no escritório como na fazenda. E o Guto, a gente queria também entrar em outro assunto que a gente normalmente não entra muito nesse assunto aqui no podcast, mas que você mencionou bastante e me marcou um pouco na cabeça na abertura, que você for um pouco da representatividade de Deus na sua vida. Entra um pouco nesse assunto, essa questão de fé sua, muitas vezes relacionado ao agronegócio, muitas vezes relacionado aos animais, que eu, na minha opinião, acho que quando a gente está mais próximo dos animais, a gente está, de certa forma, mais próximo de Deus também. Cara, eu sou a prova viva de um projeto que é um projeto de vida que era para dar errado, né? Eu tenho 42 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 12, né? Nós ficamos financeiramente muito mal depois que meu pai faleceu. Minha mãe entrou numa depressão muito grave depois que meu pai faleceu. Então isso foi muito difícil na nossa vida. Então essa receita, você acha que seria possível criar cavalo? Criar cavalo é algo que é extremamente custoso, extremamente... Só que eu percebi que o cavalo me deixava mais próximo espiritualmente de Deus e do meu pai. Eu queria fazer do cavalo aquilo que meu pai não teve tempo de fazer. E aí tem uma frase, cara, que eu uso que é o lema da minha vida. As pessoas hoje falam que têm fé, né? Mas elas querem uma prova de fé. Elas querem acreditar em algo e querem pedir para Deus se aquilo vai dar certo. Mas fé não é isso. Fé é dar o passo. E Deus dá o chão depois. As pessoas querem o chão para ter fé. Então, dê o passo que Deus dá o chão foi o lema da minha vida. Eu tenho só um plano na minha vida que é o plano A. As coisas que eu bolei fazerem dar certo. E as coisas que dão errado no meio do caminho, eu não reclamo. Eu agradeço a Deus que algo deu errado. Porque eu tenho certeza absoluta que nessa frase, dê o passo que Deus dá o chão que Deus está me oferecendo naquele plano que eu tracei que deu errado, mas que o objetivo é o mesmo, ele fez dar errado para eu não desvirtuar do caminho que ele tem a me trazer. Então, cara, se acordar de manhã é um milagre. Primeira coisa, agradece que você acordou. Segunda coisa, você tem um objetivo na vida, por mais que as pessoas falem que não vai dar certo, que é impossível. Cara, quando meu pai faleceu, 12 anos de idade, eu queria ser alguém na vida. Eu sou hoje presidente do Conselho Superior da maior associação de equinos da América Latina. Eu planejei, não, eu queria estar. Quando eu fui levar o meu primeiro cavalo para a exposição nacional, todos falaram para não levar. Mas eu tinha certeza absoluta que eu tinha que estar lá. Não que eu seria campeão nacional, que eu tinha que estar. Eu fui campeão nacional. Deu o passo, Deus dá o chão. Eu fui campeão nacional montado em 1998 com 16 anos de idade. Depois eu ganhei mais 7 ou 8 títulos nacionais e eu montado. O meu pai tinha acabado de falecer, eu fui e levei o cavalo para o nacional porque eu tinha que estar lá. E eu fiz uma promessa, meu cavalo vai ser campeão nacional. Se ele for campeão nacional, eu vou vender. Se eu não vender, eu volto para casa, você torce esse cavalo. Se eu vender, eu começo a criar cavalo. Eu vendi o cavalo pelos meus primeiros $10 mil na vida. Comecei a criar cavalo. Cara, fé é isso. Dá o passo que Deus dá o chão. Vivo num momento de vida hoje que é muito difícil. Né? Várias coisas para fazer, comprei as empresas, outra parte. E várias pessoas falam assim, cara, você é maluco, como é que você faz isso tudo? Você tá aqui, tá lá, tal. Eu tenho que estar. E se der errado? Obrigado, deu errado. Eu aprendo a lição, Deus não me diga. Mas o meu plano de vida eu tenho certeza que vai dar certo. Claro, você tem que ser paralelo, honesto aos seus valores, né? Mas então fé, cara, fé é isso aí. Fé é você acreditar absolutamente no que você vai fazer. Eu tinha que sair ontem à noite para ir para a exposição de Bragança. Nós só estamos aqui conversando porque eu vou ficar mais um dia. Liguei para minha secretária, você me convidou para fazer o podcast. E a gente está tendo agora a oportunidade de passar um pouco dessa visão para muita gente que está assistindo e de arrepiar essa história aí. Então dê o passo que Deus dá o chão, cara. Fé é isso. Fé é você acreditar antes que aconteceu. Né? Cara, esse podcast aqui é o seu projeto, você quer que isso aqui dê certo, o cara vai fazer mais um podcast. Cara, é o seu podcast. Se é isso, pede para Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer. E ele vai pavimentando a estrada, cara. Não tem como não pavimentar a estrada de uma alma boa, de uma pessoa que é fiel aos seus valores, de uma pessoa que vai seguindo o seu sonho. Não sei se vai dar certo amanhã, pode levar 30 anos, mas vai dar certo. Amém. Muito obrigado. Pô, isso daí só motiva a gente a continuar fazendo o nosso trabalho.
E agora, queria entrar na parte de um quadro final nosso, que é um pouco característico, que são de perguntas rápidas, a gente pergunta e se responde o que vem na sua cabeça. Um oferecimento do nosso patrocinador, Do CB Genetics, nosso parceiro. Pedir o pessoal, antes de a gente iniciar esse quadro, curtir, compartilhar, se inscrever, porque realmente faz a diferença pra gente. A gente não estaria pedindo incansavelmente todas as vezes no podcast para vocês fazerem isso, se não fosse realmente ajudar a gente e fosse fazer com que desse sucesso pra gente. A Voz da Pecuária fosse atingir mais pessoas, né? Acho que isso é o principal desafio, uma coisa muito importante. E a gente vem, através desse podcast, conseguir contribuir um pouco com esse cenário. Dar um passinho para chegar mais perto do pessoal ter uma visão melhor, uma visão mais agradável. Porque aquele negócio, é fácil a gente... Não é nem mais agradável, Gustavo, é mais condizente com a realidade, né? Perfeito. Porque é muito fácil a gente conversar dentro da bolha, né, Guto? O difícil é furar ela e fazer com que chegue para outras pessoas. Então, se você curtir, compartilhar, vai ajudar muito a gente, vai fazer a sua parte nesse processo. Agora, entrando na parte do quadro, Guto, primeira pergunta, um conselho pro Guto de 20 anos atrás. Fé. Dá o passo que Deus dá o chão. Se fosse para recomeçar o processo de criação no Manga Larga, qual animal que você escolheria? A mesma família que eu escolhi no começo, eu não faria nada diferente. No Manga Larga Machador, claro, você tem várias formas. Eu repetiria o processo, só que lá atrás pensando mais na seleção completa, conversão, cavalo de sela, líder, etc. E qual que é esse animal? Essa família. As famílias, né, a minha criação de cavalo começou com a família de um cavalo chamado Sertão Lobos, lá de trás do sul de Minas, e foram fazendo a minha base. Depois veio um cavalo chamado Latino Dourado SM, Latino do Cartel, aí cruzando, e consegui produzir um cavalo que foi o meu sonho, que hoje tem 15 de idade, chama Cadafre do Caan. Ganhou 62 campeonatos, é o reprodutor da fazenda, não foi campeão nacional, não é um cavalo de nível para ser campeão, mas agora é um cavalo de lida e de funcionalidade extraordinária, que produz, aí produz as éguas nossas, são em Campinas. Maravilha. Vou escolher um cavalo para a vida, Cadafre do Caan. E dentro do gado, se fosse para você, tem que escolher uma matriz para começar. Escolher o que me marcou, né? Jolie, Five Domura e Dona Five Ciave, né? Jolie por causa do Star, é uma vaca que eu vi, achei um padrão racial, me impactou, e eu tinha o sonho de ter uma filha dela, acabei tendo um touro, que é um touro de central. E a Dona, que eu sempre admirei, deu certo a aspiração e deu as bezerras nossas com a Canaã. Excelente. A pessoa que mais te ensinou ou te incentivou no mundo do cavalo? A que mais me incentivou espiritualmente, o meu pai, foi quem me botou lá. A que mais me ensinou, um conjunto de pessoas, cara. Aí teve vários que foram professores meus, Lael Varela, João Baia, Cristiano Gutierrez, Zé Henrique Barbosa, aí tive vários professores, né? E no gado? Heitor. O Heitor é o Heitor da SAP, meu grande conselheiro, porque a gente tem uma visão, né? Eu questiono ele coisas do cavalo, que eu pergunto se no gado funcionaria. E eu acho que a gente tem uma linha de pensamento. Eu admiro muito o Heitor, admiro muito a SAP, admiro muito o profissionalismo deles. E um arrependimento? Arrependimento, cara? Não tem arrependimento, não. As pessoas geralmente falam arrependimento porque aconteceu algo errado na vida. Eu agradeço as coisas que deram errado. Não tem arrependimento. É a vida que Deus deu. Se o Guto, de 20 anos atrás, estivesse assistindo esse podcast agora, o que ele falaria? Vendo o Guto de atualmente. Teria procurado aí a estar mais perto do Nelore antes e eu de 20 anos atrás eu manteria a fé. Eu acho que tiveram tantos desafios. Se o Guto de hoje estivesse falando pro Guto de 20 anos atrás, eu não duvidaria da fé. Acho que seguiria a minha trilha. Talvez não tivesse tão apaixonado pelo cavalo. Brincando. Qual que foi a maior alegria que você viveu no meio do cavalo, nesses anos de criação? Cara, foi a maior emoção minha, foi meu primeiro campeonato nacional, 1998, 16 anos de idade para 17. Eu tinha ido na Nacional um ano antes, Nacional uma exposição com 2.000 cavalos, meu cavalo foi campeão nacional de marcha, cavalo castrado, cria do meu pai, sufixo Jacatião, meu cavalo é sufixo Caan. Cara, eu não tinha dinheiro, eu dormi no parque, fui de caminhão, sozinho,
Aí eu percebi que ali, se você... O impossível é só questão de você trabalhar por ele. E aí vieram outros. Foi a minha maior emoção com o cavalo. Só que, isso o cowboy americano fala muito. Às vezes tem outras emoções que não tinha ninguém assistindo. Uma lida de campo sozinho no campo, com esse cavalo que eu monto. Então eu tive várias emoções que ninguém tava lá. Que foi no meio do campo. Essa história aí dá um filme, né? Então, assim, às vezes a gente prepara um cavalo ou uma bezerra nossa para competir, porque aquilo é extremamente fervoroso. Mas eu tive grandes emoções fazendo um trabalho de campo que ninguém estava assistindo, montando o meu cavalo, fazendo uma lida com a potrada e vendo o meu cavalo se mexer funcionalmente. Meu Deus, se esse cavalo tivesse uma prova de rédea hoje, eu tinha sido campeão brasileiro de rédeas, né? Então, eu tive momentos no meu cavalo ter uma passagem de marcha. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu estava sozinho com o meu cavalo. E para fechar, Guto, um conselho para alguém que está entrando agora no mundo do cavalo. Eu vou ser um pouco audacioso no mundo do cavalo e na pecuária. Antes de entrar, qual é o seu objetivo? Se pergunte qual é o seu objetivo. Primeira pergunta, qual é o seu objetivo em ser criador de cavalo, em ser criador de gado? E o que você pode fazer com as ferramentas que você tem? Porque você tem que alinhar o seu objetivo com as suas ferramentas. Não dá para ser um sonhador, né? Guto, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por mostrar um pouco da sua vivência aí. E como agradecimento, a gente queria dar um boné do Podpack e também um boné da CB Genetics. Posso escolher um aqui? Pode. Vou pegar o verdinho aqui, que é a minha cor da esperança. E um do CB Genetics também. Eu quero sim. Obrigado. Isso é uma honra. Ó. Esse aqui vai ficar guardado aqui, vai ficar guardado em lugar especial. Usar ele na fazenda. Obrigadão. Muito obrigado, Guto. Obrigado, meninos. Prazer. Agradeço a oportunidade, né? E desejo a vocês aí uma empreitada de empreendedorismo, sorte, bastante fé e que esse plano eu possa ver daqui 30 anos. Quem sabe voltar aqui e dizer, pô, lembra daquela conversa? A gente tava junto lá. Com certeza vamos ter uma parte 2 daqui 2 anos, quem sabe. Eu tenho certeza que você ainda mais pra frente assim no mundo do cavalo, ainda mais firme no mundo da pecuária, assim, tenho certeza que a gente vai ter muita história pra contar. Léo, muito obrigado aí mais uma vez. Gente, toda segunda-feira, 5 da manhã, a gente posta esse conteúdo para começar a sua semana da melhor forma, para vocês pegando a estrada, indo visitar um amigo, trabalhando, comece seu dia da melhor forma, converse com aprendizado, com conversas boas. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora, então curte, compartilha, manda para os seus amigos que você acha que vai não só enriquecer você, mas enriquecer outras pessoas. Não faça só o bem para você, faça o bem para as outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Uma ótima semana a todos.